Direto dos estúdios da Arts Filmes, mais um episódio de Negócio Sério. Meu nome é Rodrigo Turra, da Business, Assessoria e Consultoria Financeira. Estamos aqui também, Fernanda Picossi. Oi, gente, Fernanda Picossi, sou da IPLAT, Marcas e Patentes. Estamos novamente juntos aqui, né, Rodrigo Turra? Bacana. Se apresente também, Vinícius. Olá, eu sou o Vinícius, trabalho aqui na Arts Filmes, que é uma produtora de vídeos comerciais. Hoje, mais um episódio aí, segundo episódio, né? Segundo episódio do Negócio Sério. Temos um convidado ilustre, presente ele pra gente. É verdade. Então. Convidado ilustre, direto de Campo Grande, Cris Acosta. Se apresente também, Cris, por favor. Prazer estar com vocês aqui, Cris Acosta, de Mato Grosso do Sul. Apesar de ser gaúcho de nascimento, já adotei o Mato Grosso do Sul como minha terra e desenvolvo líderes, trabalho com eventos, a gente faz uma série de coisas aí para que o empresário tenha sucesso. Muito bom. Agora conta a história, por favor, do Mato Grosso do Sul. Eu ia falar agora, até quando o Rodrigo foi falar, eu ia falar, será que ele acertou Campo Grande, Cuiabá? Eu tenho um bloqueio disso. Já vamos começar com então foi certo, ele falou certo, então, né? Falou certo. Gente, é natural a confusão, porque foi Mato Grosso por séculos. E só nos anos 70 que houve a divisão do estado e o norte ficou Mato Grosso e o sul ficou Mato Grosso do Sul. E até os próprios mato-grossenses que nasceram no Mato Grosso, imagina para a pessoa que nasceu em Campo Grande, Mato Grosso, tinha que falar que era Mato Grosso do Sul. A marca foi se fortalecendo dos anos 90 para cá. Opa, marca comigo. Tá registrado isso? Mas pensa assim, o pessoal de Tocantins não tem nada a ver com Goiás. Então fica fácil de associar, né? Tocantins é Tocantins e Goiás é Goiás. Já Mato Grosso e Mato Grosso do Sul ficou essa confusão. E para vocês terem uma ideia da seriedade disso, a Ivete Sangalo, quando saiu da banda Eva, a Rede Globo mandou a Ivete para cantar aqui na nossa cidade, em Campo Grande, um show gratuito, para gravar aquele show da virada, sabe? Que se exibe no final do ano. E ela canta a primeira música, toda emocionada, 60 mil pessoas. Nossa. A gente já pode esperar, né? Lá vem a bomba. Aí ela termina de cantar a música e fala assim, na beira do palco, boa noite, Campo Grande! E a galera vibra. Uau. Imagina, ela estava assim, hoje ela é uma grande artista, mas naquele momento era a maior do Brasil. E aí ela manda assim, boa noite, Mato Grosso. E a galera do Sul, sua, e falaram palavrão. E aí, se eles xingaram a Ivete Sangalo... Você imagina nós. No auge da carreira. E eu vi que você incorporou realmente essa questão, né? Então abandonou Bagé, né? É Bagé. Não. Aí já não, Fernanda. O pessoal que é cristão sabe, lá em Tessalonicenses 12:12, está escrito o seguinte... fala de Gênesis, na verdade, ele é uma referência de Gênesis, que Deus fez Bagé e gostando do que viu fez o restante. Eu achando que ele estava falando sério. Não é que eu seja bairrista. Imagina. Assim, a cultura gaúcha até assim, a gente passou recentemente por essa situação das cheias do Rio Guaíba, da Lagoa dos Patos, etc. Muitos rios transbordaram e mostra assim o sangue guerreiro do gaúcho. Isso é importante na nossa cultura, é muito importante isso, porque hoje, passado já esse período, aquele primeiro instante, né, do acidente ali, onde as pessoas estão paralisadas pelo medo, pela insegurança, começa a aparecer esse sangue guerreiro do vamos reconstruir. Entende? Do não se entregar. É muito forte isso na cultura. E o gaúcho, ele é um cidadão do mundo. A gente encontra gaúcho em todo lugar. Mas a grande verdade é que quando a gente gosta do nosso lugar, como eu amo a minha terra, eu vejo pessoas de Andradina aí de São Paulo
que moram aqui, para eles Andradina vai dominar o mundo. Não, eu vou falar um negócio, sabe que o pessoal fala sempre, né, lá que a gente vê, falar de Poá. Poá, pra mim, Poá é a cidade daqui do interior de São Paulo, entendeu? Não é Porto Alegre. Nossa, cidade Falou vizinha. Poá, eu falei, nossa, alguém perguntou, você conhece alguém de Poá? Eu falei, lógico, eu conheço um monte. Falou, mas, nossa, do Rio Grande do Sul? Eu falei, como Rio Grande do Sul? Não, lá Poá é aqui. é em aqui, São ó, do lado de Paulo. Suzano. Imagina, Poá, É. Porto Alegre, não é? Estamos aqui, Alto Aqui Tietê. é Alto Tietê, então assim, aqui que é Poá. O nosso Brasil é tão grande, né? E ele traz para nós essas riquezas, até dessas confusões, nascem muitas histórias legais. Tem algumas cidades que se parecem. Quando eu falo que sou de Campo Grande, o pessoal do Rio, ali em Campo Grande, eu falei, não. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, porque tem um bairro, Campo Grande, no Rio. Então, quando eu falo Campo Grande, lá para o Carioca, Ah, tem o bairro de lá. tem as confusões geográficas, mas tudo isso é muito gostoso, gera conversa, E olha a tecnologia, né? A gente aqui no Alto Tietê, perto de Poá. Do lado. Conversando com o Rio Grande. Não, Mato Grosso do Sul. O Rio Grande. Como que fala? Quem nasceu no Rio Grande do Sul é o quê? Gaúcho, Rio Grandense. Gaúcho. Sul Grandense. Um gaúcho. E que tá no Rio Grande do no Mato Grosso do Sul. Muito bom. Triângulo. Agora, vamos lá. Vamos pro que interessa, pro nosso negócio sério. Ô, Cris, fala pra gente aí um pouquinho. Você é um grande empreendedor aí. O que te inspirou a empreender? Conta um pouquinho dessa história aí pra gente. Cara, na minha família, para ter uma ideia, a minha bisavó, uma mistura de negro com índio, ela vendia marmita. E o meu bisavô, casado com ela, estou falando da parte materna, ele era ferreiro no tempo que era uma profissão, como é que eu vou dizer para vocês, era mais importante até que o mecânico. É essencial, né? Sim. Ele fazia a ferradura dos cavalos, e então eles eram... ele tinha a empresa dele, uma microempresa, ela uma microempreendedora do lado materno. Meus avós, ele trabalhava na fazenda com a ajuda da minha avó, sempre assim. É interessante que, tanto de um lado quanto do outro, uma presença feminina muito forte, né, de apoio, de suporte, mas também de trabalho, sabe? E depois, vendo a minha mãe e meu pai era caminhoneiro, minha mãe sempre fazendo algum bico, alguma coisa. Então eu sempre percebi que não era a minha praia fazer um concurso, e quando na minha infância para adolescência o ponto alto era trabalhar no Banco do Brasil, porque aí tinha uma vida segura. Mas é verdade, já ouvi isso, sim. viu? Já tinha ouvido essa história. Para ter sucesso naquela status época. era Banco do Brasil, é verdade. Aí eu tô falando de 89. Deixa 90. quieto, eu já falei que eu conheço, vou abafar o resto, entendeu? É que assim, eu tenho barba branca, cabelo branco. Esses dias eu tava Mas no eu mercado, a filha do amigo meu, Eu vou 2 ficar aninhos, quieta. olhou pra mim e fala assim, Fernanda, ela olha pra mim e fala assim, papai, ele parece o Papai Noel. Então eu posso falar dessas datas tranquilamente, porque a minha aparência é de uma pessoa Ele tava que meio viveu alguma coradinho coisa. demais hoje, né? Então, assim, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei em multinacional, trabalhei em empresas renomadas no Brasil todo, mas eu queria ser um desempregado. Eu costumo brincar com isso. Eu sou desempregado desde 2004. Foi quando eu criei meu primeiro CNPJ, e a partir daí eu quis ajudar também outras pessoas que tinham CNPJ a empreenderem, a ter uma vida de empresário mais tranquila. Apesar que o que eu ouço sempre é: mas o cliente vive trazendo problema. Gente, é nosso trabalho resolver problema, a gente é contratado para isso. É um ponto interessante, né? A gente passa por tantos obstáculos hoje para ser empreendedor, né? Principalmente nesse país. Fala um pouquinho pra gente aí, quais são os obstáculos que você enfrenta aí como empreendedor? Em Campo Grande também, a gente sabe muito de São Paulo aqui, né? Pois é, Mas mais talvez, regional. E mais regional, mas também não sei se é diferente. Muitas coisas devem ser iguais. Bom, mas você começou a empreender lá no Sul. Já veio empreendedor nato para Campo Grande ou não? Eu sou aquele cara que já cobrou os amiguinhos para fazer show,
sabe? Uma vez eu montei um cirquinho com meu irmão e queria cobrar ingressos amigos, vendi picolé, trabalhei, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso do Sul, eu trabalhava no Lava Jato, ganhava uma miséria, vocês não fazem ideia. Mas eu queria sempre... eu tinha, uma vez aquela história do bolo, sabe? De bolo na hora do recreio, era intervalo, ainda era criança, e eu peguei um bolo, vendi, não tinha mais, comprei do amiguinho e revendi por um preço maior. Então eu sempre estava buscando alguma Quem fazia o bolo? Eu tinha demanda, eu só não tinha o que oferecer. Comprei o produto do coleguinha. Mas acho que o maior desafio do empreendedor hoje é ele entender o poder que ele tem. A descentralização. Eu imagino que São Paulo também esteja acontecendo isso por um fenômeno não só nacional, mas mundial. A descentralização do comércio. Então, as pessoas não saem mais, porque, voltando a falar lá de anos 80, havia um hábito, os pais iam ao centro da cidade resolver as coisas. Assim, tu não sai do teu bairro para quase nada, porque tu tem restaurantes legais no teu bairro, tu tem a loteca que faz às vezes, quando precisa pagar um boleto e a pessoa recebeu aquilo físico, a pessoa já tem tudo em formato de aplicativo, resolve tudo por ali. Ô, Cris, a sua internet, né, minha produção está me informando aqui que ela tá, ó, você está travado. O áudio está até um pouco picotado. Você está longe do Wi-Fi? Você consegue otimizar a sua internet aí de alguma maneira? Tô do lado, cara. Isso aí é um desafio que já foi menos ruim. Um dos obstáculos. Esse já é o próprio obstáculo mesmo. Ó, eu tô do lado do Wi-Fi, eu tô a 2 metros do... Agora deu uma melhorada, agora a tua imagem voltou, ela tava meio quadriculada. É que a minha Vivo tá morta. A Claro tá escura ou a... É por aí, essa onda. Oi? Ó, agora voltou a 400 megabits. Pronto, agora tá perfeito, agora voltou boa. E eu fechei tudo, gente. Fechei tudo já para não ter... Agora tá bonitão. Agora tá bonitão. Megabits. Pois é, tá perfeito. Vamos lá. E aí, conclua. Então, eu acho que o maior desafio do empreendedor é ele entender a força que ele tem, né? Como a gente estava falando sobre antigamente o empresário tinha que estar no centro da cidade. Hoje a gente consegue aluguéis mais baratos ali dentro do próprio bairro. Os bairros têm toda a estrutura, não só bancária, mas tem ali farmácia, supermercado, restaurante. Então, quem tem um negócio que agregue, que entre nessa área e nesse ecossistema, vai ter sucesso. Esse empresário precisa também ter uma autoestima, porque, às vezes, por exemplo, o cara vai fazer uma consultoria no Sebrae e ele vê aquele prédio gigante, lindíssimo, e ele não se sente nem merecedor de estar ali. Uhum. Então, talvez esse cara que está começando a empreender, o primeiro passo seja, depois dele ter a visão de onde ele quer chegar, isso é muito importante, ele entender que ele, de fato, é importante para a economia, seja local ou global, vai depender muito do que ele está querendo fazer. Legal. Ô, Cris, não ficou claro, acho que para quem está nos assistindo, qual é o seu negócio efetivamente? Hoje eu trabalho com o desenvolvimento de líderes, e eu acredito numa liderança que ela transita por 4 pilares. Não tem como... Saúde, beba água. Vou aproveitar. Ainda bem que não, né? Vamos lá, todo mundo. Aê, saúde, saúde. Tchim, 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 tchim. O editor que se ferre. Agora o editor que tem que... Dá um jeito aí, produção. Então, para a gente definir bem assim, o que eu faço? Eu ajudo aquele empresário que está com dificuldade de ter uma gestão de tempo legal, não está conseguindo se comunicar com a equipe. Eu transito com ele em alguns pilares que eu acredito que são importantes para a liderança. E daí o meu trabalho é desenvolver líderes. Eu começo pela autopercepção, o autodesenvolvimento, para que ele entenda
o que ele é, aquelas perguntas filosóficas, sabe? Quem eu sou, para onde eu vou e como eu vou, que é uma pergunta importante. A partir daí, uma comunicação mais eficiente e eficaz para que ele possa ter dentro da empresa dele bons feedbacks, reduzir as contratações, o que o pessoal gosta de chamar de turnover, mas é muito caro demitir, contratar, além do custo emocional. A gente acaba contratando as pessoas e elas vão embora porque não entendem para onde a empresa vai, qual é o propósito daquilo, ou realmente o ambiente não é agradável. Então a gente passa pela parte da comunicação, a inteligência social, que é o relacionamento, onde a gente começa a pensar em empatia, onde a gente começa a pensar em estreitar esses relacionamentos, porque antigamente a gente falava de vestir a camisa da empresa, e isso, na verdade, é a fidelização. A gente quer tanto fidelizar o cliente que compra da gente, mas esquece de fidelizar o cara que está ali todo dia, doando 8 horas. Ah, Cris, mas eu pago ele. Gente, nem sempre o dinheiro é tão importante assim. E a maior dor do empresário é a agenda. Então a gente fala muito de gestão do tempo. Eu trabalho com isso, alinhar isso para que no final das contas ele consiga equilibrar trabalho e família. Eu tinha um professor, Cris, na faculdade, que ele chamava esse colaborador, né, de cliente interno. Que a gente tinha que satisfazer o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador, o nosso funcionário, para que ele se sinta feliz e deixe nosso cliente de fato feliz, né? Então é realmente Mas tudo que... isso que ele falou, do vestir a camisa, eu acho que é super importante. A gente, quando a gente foi buscar colaborador para nossa empresa, a gente foi atrás de quem? Quem vestisse a camisa, porque é aquele negócio, é o senso de pertencimento, é o senso de dono, que faz total diferença. Então, assim, eu não tinha todas essas ferramentas de inteligência social. Na minha visão interna, era justamente isso, era o pertencimento da empresa que causa um bom clima, né? E a coisa prospera. Eu tive o privilégio de ter essa orientação do meu avô. Porque Nossa, que legal. Meu avô morava na roça mesmo, assim, em Redenção da Serra, e fez um curso de elétrica e cuidava da usina dali, do interior de São Paulo, e veio para cá. E aí ele me ensinou o seguinte: não é a empresa que precisa de você. Porque se você pedir a conta, se eles acharem que devem te dispensar, isso você vai ser substituído assim. Mas você precisa da empresa, você precisa trabalhar. Então nunca chegue 10 minutos mais tarde e nunca saia 10 minutos mais cedo. Sempre se dedique e entenda que esse trabalho é para você. Você crescer, você fazer o melhor, fazer além do que é esperado, você está colaborando com o lugar que está te sustentando. Então, eu tive esse privilégio de ter esse ensinamento do meu avô. Nossa, privilégio. Né? Porque normalmente não é assim, né? Não. A gente trabalha com muitas empresas hoje e é muito raro ter essa pessoa que tem esse pertencimento. Não tem. As gerações mais novas... eu acho que é por isso que precisa realmente de treinamento. E eu não sei se o treinamento é do próprio funcionário ou da própria empresa, porque... Acho que a empresa pode colocar... Não, a empresa A empresa, ela tem o papel principal para colocar as pessoas. E eu acho, né, Cris, que pode ser aquele negócio de colocar a pessoa certa na função certa também, né? Que é um diagnóstico que, às vezes, também a empresa erra porque acha que a pessoa tem habilidade para tal coisa e, na realidade, não tem, e desmotiva e a coisa só vai por água abaixo. É isso mesmo? É onde a gente precisa entender o perfil de cada um. Né? Nós temos pessoas que são mais aguerridas, são bons vendedores, são boas pessoas para executar. Tem pessoas que são mais lentas, entre aspas, mas são pessoas mais acolhedoras. E talvez tenha essa pessoa na recepção, para quando chega um cliente, é aquela pessoa que o mundo está desabando e ela assim, calma, a gente vai dar tudo certo. Bandinha do Titanic. A bandinha do Titanic. Muito boa. Então, e tem gente assim que está sempre com a cabeça nas nuvens, que está pensando, que está sonhando, que está criando. Essa pessoa, ela pode ser importante ali junto do projeto. Eu preciso ter pessoas, inclusive, que se complementam. Se eu tiver todo mundo
dentro de um setor de projetos que é criativo, quando é que esse projeto vai ser executado? Se todo mundo é criativo, como é que eu vou quantificar as coisas? Eu preciso ter um analista junto ali. Por isso que existe, na construção civil, isso fica muito claro, né? Eu tenho o engenheiro, que é o cara que faz tudo certinho, que faz tudo quadradinho. Eu tenho um arquiteto que é mais criativo. E aí, quando acaba isso, vem design interiores que traz ainda aquele molho especial. Então, a gente consegue ver muito claramente o quanto que é importante ter uma equipe multidisciplinar, mas o multidisciplinar não é bem o caso que a gente está falando. Para contextualizar melhor, são perfis diferentes. Personalidades e desempenhos, né, específicos para cada um. E a gente corrige isso nas empresas? É fácil de corrigir ou começou errado e já era? A gente pode desenvolver competência e habilidades. Eu costumo dizer o seguinte, nada é escrito em pedra, né? Todo mundo pode desenvolver algumas competências, é lógico. Podemos fazer tudo? Quase tudo. Eu, por exemplo, seria um péssimo... esqueci, o jockey, né? O jockey sempre ele é pequeno e magro para o cavalo poder correr bastante. Então, posso fazer tudo que eu quero? Posso. Mas como jockey, eu não ia render muito. O contrário também é verdadeiro. Um jockey não seria um bom jogador de basquete. Acontece que a gente consegue remanejar dentro ali, se for possível, dentro de uma organização, pegar pessoas com... Eu não posso ter muitas pessoas de um mesmo perfil naquela equipe, eu posso deslocar para outra, dar treinamento. E algumas coisas, quando a gente fala de líder em especial, fica mais fácil, porque um líder desorganizado, eu contrato uma secretária que resolve a vida. Agora, um líder que tem uma inteligência emocional, vamos fazer uma terapia? Então, tu consegue resolver isso. Algumas empresas, inclusive, de uns 10 anos para cá, têm colocado terapeutas para atender dentro da empresa. Olha que interessante essa iniciativa. Se o colaborador está passando por alguma dificuldade, cara, e normalmente tá, sempre que tem quem alguém... não está? E às vezes atrelado ao trabalho, né? E é um ponto que eu ia perguntar, Cris, quando a gente fala desses terapeutas dentro das empresas, existe um patamar de setor ou é para toda a empresa, ou é para a empresa como um todo? A gente percebe que os primeiros investimentos vêm de cima até chegar embaixo. Então, a gente vai pegar e fazer uma comparação aí. Os melhores treinamentos antigamente eram feitos pelos líderes. Ainda hoje eu escutei uma coisa interessante. Líderes bem treinados com colaboradores despreparados não combina. Colaboradores muito bem treinados com líderes despreparados também não combina. E aí veio, lógico, não tinha como a gente deixar de fora nessa semana o exemplo do Dorival Júnior. Poxa vida. Pois é. Não, eu nem dou risada, gente, na verdade, assim, eu tenho a gente chora. Eu tenho pena, eu sinto pena porque, assim, ele não é um técnico ruim. De fato, não é. A questão é que a gente tem que imaginar que a equipe que ele reuniu é uma equipe com expoentes. É gente muito fora da curva. É diferente a gente pegar... Quase super-humanos. É verdade. E pessoas muito fortes, cada um com a sua identidade muito forte, cada um com o seu ego muito aflorado, porque eles sabem que são bons. Eles têm consciência disso. Então, quando a estratégia não foi forte o suficiente, eles... Cara, é o seguinte, tu bate o pênalti, não sei o que lá. Quando ele chega ali, essa cena é icônica, porque enquanto o técnico do Uruguai está lá no meio, conversando com os jogadores, e o Dorival tenta chegar, a equipe já está decidindo, porque eles sabem que resolvem a parada sem o Dorival. Mas foi uma cena realmente muito forte essa semana, né? Porque justamente é essa comparação, né? Do técnico junto no meio da seleção e o Dorival, coitado, assim, deslocado, totalmente deslocado, não tendo papel algum, parece, né? Naquilo. Realmente... Foi. Quando a gente está no meio de tubarões, tu não pode ser peixinho. O que eu quero dizer com isso? Eu estou no meio de líderes e eu tenho que tratá-los tal qual. Entender que eles são autorresponsáveis. Eu acho que o nosso desafio hoje, até com essa geração, a gente estava falando de aprender com a família, eu também aprendi com os meus avós
essas lições. E eu me lembro que a gente chegava nas empresas com uma cultura já muito de vamos fazer acontecer, tem que trabalhar mais, vamos trabalhar mais. E hoje nós temos um fenômeno da demissão silenciosa, que as pessoas não fazem uma vírgula a mais daquilo que foi combinado no contrato, não ficam um segundo após o horário combinado. Tá tudo certo. Eu acho realmente que se tu tem que fazer hora extra, algo deu errado no planejamento. Eu não gosto que ninguém faça hora extra. Nas minhas equipes, isso não é o que eu gosto de fazer. Eventualmente vai acontecer. Mas voltando no ponto do Dorival como um exemplo de liderança, ele não conseguiu se conectar com o grupo e mostrar esse respeito que deveria ter. Então, quando ele chega ali, e aí para nós fica uma coisa de desmoralização, e o futebol é muito cruel nisso, percebam. Não é de hoje que a equipe, quando não executa o que o técnico falou, e ela pode boicotar, gente, é normal nas empresas a equipe boicotar o gerente, o supervisor, para puxar o tapete do cara. E no futebol, o que acontece? Quando a equipe não rende, primeira coisa, corta o técnico. E nem sempre é ele o culpado. E nas empresas a mesma coisa. Pegando esse gancho que você comentou, né, que hoje o perfil é de fazer exatamente o que está no contrato, né? Para alguns empresários mais antigos, isso chega a ser uma afronta, né? Porque, olha, mas tem aqui várias coisas para fazer. Mas isso aí eu não fui contratado para fazer. Às vezes o funcionário não fala isso explicitamente, mas ele deixa nas entrelinhas, e isso pro empregador chega a ser uma afronta para os antigos, né? Eu sou de um tempo assim, a gente carregava móvel. Tinha mudança da empresa, eu odiava, porque tinha que carregar. Ai, nossa. Cara, contrata aí uma empresa de transporte para levar essas coisas. Mas não, Parece que falou, então você era grande, jogador de basquete, vai carregar móvel, mas é lógico. Deixa o mais pesado para ele. O mais pesado era o seu, realmente, mais jovem, né? Eu acredito, gente, lógico, a gente tem uma visão meio genérica das coisas, das gerações. É natural que a gente seja atropelado pelas gerações que vêm. Eu lembro que quando eu era criança, já entrando na adolescência, meus pais compraram um aparelho de som. E eu montei aquilo como se eu soubesse o que eu estava fazendo. E eu nunca tinha tido um aparelho de som 3 em 1. Nem vou falar para ninguém que vocês não são muito jovens. E hoje vocês têm as crianças com um tablet na mão ali, que eles, com 2, 3 aninhos, eles manipulam aquilo como se fosse algo que já tivessem nascido com eles. Então é natural que sejam mais inteligentes, mais rápidos. Porém, o que eu percebo é que nós temos, e sempre é bom, esse assunto ainda estava, um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu fiz um vídeo para o meu Instagram falando nisso. Nós temos perfis diferentes de pessoas. Não existem pessoas novas ou pessoas antigas. O que existe são perfis diferentes. Vai ter pessoas jovens de 20 anos que estão muito comprometidas com o resultado. É isso que é importante. Então, para mim, eu preciso ter gente que goste do resultado. Esse cara, se precisar ficar virado, ele vai virar. E tem gente que é mais... não tem esse compromisso com o resultado, mas com uma parte do processo, e eu posso colocar ele num outro tipo de empresa, que tem uma outra cultura. A gente tem tanta startup aí para comprovar isso, de pessoas que têm um certo comprometimento, mas não da maneira que eu me comprometo. Eu, Cris, como eu trabalho com uma coisa que eu gosto, então para mim nem é trabalho. Né? Isso às vezes até não é bom para a gente, para separar vida pessoal de vida profissional acaba interferindo. Mas o que eu quero dizer é que eu conheço pessoas jovens que têm esse tipo de visão do resultado, e que eu vou fazer tudo para que o resultado aconteça dentro do prazo. E tem pessoas que são mais ligadas à viagem da coisa, sabe? E vai ter espaço para todo mundo, desde que a gente tenha paciência. Eu acho que nos está faltando hoje é a paciência. Todo mundo aqui já ouviu reclamação de mão de obra,
Sim ou não? Sim. Aliás, é Ah, a então, principal isso, delas. Unanimidade. Eu não consigo. Gente, o Henry Ford, ele montou a primeira linha de produção do mundo. Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas sabiam montar carro? Nossa, pois é. É, Nenhuma. ninguém. Eu imagino que talvez nem ele. Nenhuma, nem ele. Aí ele aprendeu, ele sistematizou Ele isso, fez um ensinou. processo. Uhum. Aí ele ensinou, treinou, deu certo, fica na fábrica, deu errado, manda embora. Imagina quantas pessoas ele fez isso, porque era uma coisa que não existia. Talvez a gente precise ter a mesma paciência que ele teve. Não faz sentido para vocês? Faz. Mas Verdade. aí, de repente, se a pessoa não tem vontade, porque tava pensando nisso, em inteligência artificial. Agora, eu acho que a grande preocupação de diversas, né, áreas é justamente serem substituídos pela inteligência artificial. E vai. Então, pois é, e como é que Uhum. ficam essas pessoas? Elas vão querer fazer mais do que está esperando ou vão simplesmente entender que vão ser substituídos, vão fazer outra coisa, vão fazer bolo? Isso a inteligência artificial não faz, dá para dar receita, mas fazer o bolo... Fazer o bolo. Eu fiz um evento em 2015 e eu tinha duas instituições, uma do município e uma do estado, a FUNSAT e a FUNTRAB, que tinham 2.000 vagas e nós atraímos ali 8.500 pessoas. Nós fizemos numa praça no centro da cidade, quando o centro da cidade ainda era atraente, as pessoas iam até lá. Então eu fiz numa praça que estava muito bem posicionada e uma fila enorme, e eu ouvia das pessoas que voltavam das tendas da FUNSAT e da FUNTRAB reclamando do salário. Então, por exemplo, estou falando de 2015, 9 anos. Muito baixo o salário. E realmente, salários de um salário mínimo, um salário e meio, 2 no máximo, para pessoas que tinham ensino médio. Então, o que faltou ali? Faltou capacitação para ter acesso a um salário maior. Sim. Com a vinda da inteligência artificial, o que vai acontecer? A inteligência artificial não funciona sozinha. Ela depende do input. Ela depende que alguém acione. Pessoas que têm uma capacitação, pessoas que têm cultura, pessoas que têm um bom português, elas vão conseguir interagir e vão para frente, vão aprender. Extrair não tem informações isso- mais ricas, né? Exatamente. Quem não tem, mesmo com a inteligência artificial facilitando a vida, não vai obter os mesmos resultados. Eu já falava isso, nesse mesmo ano de 2015, eu fiz alguns eventos falando de transformação digital. E a má notícia que eu tenho é que vai ter um grande abismo antes que a humanidade entre numa situação onde as coisas vão ser tão fáceis e tão baratas que as roupas e o alimento vai ser gratuito. Tudo isso vai ser de graça. Mas até chegar lá, vai ter um grande abismo, porque eu preciso construir máquinas, robôs, inteligências artificiais, para que sejam capazes de se darem manutenção. E isso vai tornar tudo mais barato. Agora, até que esse processo Uma aconteça... automanutenção, você está falando? A automanutenção. Então, se eu tenho um robô que ele mesmo se gere, ele mesmo se conserta, eu não preciso de um ser humano fazendo isso. Então vai custar barato. Ele mesmo dá o jeito na situação. Ele vai plantar, ele vai colher, ele vai produzir roupa. Ai, credo, que medo, né? Caraca. É aquele Você- filme Wall-E, né? Nossa, a gente tudo com as perninhas, mãozinhas curtinhas. Só que até chegar lá, gente, eu vou contar... A gente não vai estar mais aqui, né? Até chegar lá, vai acontecer o seguinte. Tinha uma empresa aqui chamada BR Cal, acho que era o nome, que era da antiga Brasil Telecom, que é um call center da Oi. 3.500 posições. Esse call center ele foi encerrado. Ou seja, 3.500 pessoas perderam o emprego. Não é que mandei embora e vou contratar de novo. Simplesmente acabou a função. Por quê? Um robô, uma unidade de atendimento automático faz isso. Entende? E essas 3.500 pessoas que eram contratadas ali, cara, pensa numa empresa bacana, primeira executiva trans do Brasil foi nessa empresa. Pessoas com ensino médio tinham altos salários, porque a empresa ali dentro promovia subir na hierarquia. Olha que interessante. Quando essas pessoas voltam para o mercado despreparadas, porque elas não têm
o ensino médio hoje, ele é praticamente alfabetização. Todo mundo tem um título de nível superior, pós-graduação aos montes. Graças a Deus, melhorou muito o acesso à educação. Então, quem não tem preparo vai perder oportunidade. Tu pega um Uber, o cara do Uber tem nível superior. Entende? Então, imagino que até mesmo uma pseudo-função, né, que é motorista aplicativo, que é uma coisa temporária, então tem pessoas com nível superior. Então, até chegar lá, a gente vai ter um abismo social muito grande. Quem não se preparar, sinto muito. Porque eu vejo assim, hoje em dia, né, as profissões, muitas delas nem é a necessidade de você ter o nível superior com a internet, com o avanço. Claro que para você ser um médico, para você ser um engenheiro, para você ser um arquiteto, você precisa ter o diploma e as suas especializações. Mas mesmo com a internet, existem várias profissões que você não precisa. Por exemplo, um programador de TI. Claro que se ele tiver um diploma, ele vai se destacar mais no mercado. Mas se ele souber programar, for um bom programador, né, e buscar esse conhecimento... É autodidata, né? Exatamente. Diniz, tem um estudo que a gente conversando agora me veio à mente. Tem um estudo que foi feito aqui no Brasil ou no mundo inteiro. 75% das pessoas entrevistadas dessa nova geração disseram que querem ser influencers. Isso aí acredito. Então, assim, mas essa é a profissão Mas da é igual você querer ser jogador de futebol. Isso aí é um sonho, na nossa cara. Na nossa época era bombeiro. Não, era bombeira, era policial. Então, assim, eu lembro que eu queria ser professor, né? Então, Tá faz parecido. muito sentido o que eu faço hoje. Mas eu quero que vocês pensem também no seguinte: com o desenvolvimento dessas tecnologias, muita coisa deixa de acontecer. Eu lembro que quando eu era criança, no ônibus tinha o motorista e o cobrador de ônibus. Quando a roleta, né, a catraca, ela virou eletrônica, foi uma dificuldade, porque os sindicatos tentaram conter o avanço da tecnologia para assegurar empregos. Agora é muito mais seguro não ter o cobrador ali. Aqui em São Paulo tem cobrador também. ainda Tem, e ele serve simplesmente para quê? Para olhar você passar na catraca, porque ele não tem troco, você não carrega o teu bilhete, se você não tem, você tá lascado. Mas ele tá lá, ele fica olhando. Não, Pois mas é. hoje também o motorista faz o papel de cobrador. Não, Sim, em São sim. Paulo não. Em Mogi, sim. Em Mogi, sim. São Paulo, O motorista faz o papel de cobrador, que aconteceu o que o Cris disse. O sindicato entrou, tá dando dupla jornada para esse trabalhador. Aí, gente, daqui a pouquinho já tem teste na Alemanha um caminhão que vai dentro do caminhão alguém que é o cara da manutenção. Tá? Então não precisa do motorista. Por que vai uma pessoa dentro? Para que, se furar um pneu, se der algum problema no motor, o cara da manutenção... Porque ele não é um alto caminhão ainda, né? Ainda não. Ainda não é. Em Curitiba foi testado há uns 3 anos, uma empresa chinesa trouxe um ônibus autônomo para fazer testes e ver se funcionaria bem num cenário diferente da China. E, diga-se de passagem, funcionou bem, sem motorista. Tá? Então, a realidade é que algumas funções, essas que são mais repetitivas e primárias, elas vão ser substituídas. Isso é fato. Eu fui numa palestra, para vocês terem uma ideia do absurdo que isso vai chegar, eu fui numa palestra de uma empresa que faz mármore, ela fabrica mármore. Mármore é uma pedra, e agora eles fabricam uma pedra. Mármore artificial. E essa empresa na Itália tem uma planta de 1.000 metros quadrados. Nos 1.000 metros quadrados dentro da fábrica, só tem 2 pessoas. Nossa. O cara da manutenção e do financeiro.
Nossa. Ainda bem que o financeiro vai continuar, viu? O advogado continua também, não é? Então, continue assim. Que Eu já medo, vi que alguém né? recebeu uma boa notícia. É, o Turra que é financeiro. Ó, respirou fundo Não, agora, mas o aliviado. sorriso já... Pegou um suspirar de alívio. Esse foi um aliviado. Você começou falando só 2 pessoas. Na hora que você falou financeiro, falou, Ai, meu Deus. continua na pegada ainda, continua na área. Não, mas imagina o seguinte, aquela turma que precisa assim, ó, trabalhar com essas coisas que a gente acredita que são muito importantes, mas que não exigem capacitação. É o cara que levanta a parede, é o cara que reboca, o cara que pinta. Já tem máquinas que fazem isso. Sim, eu vi. Tá? Então, em algum momento nos próximos anos aí, esses trabalhos que exigem menos capacitação intelectual, eles vão desaparecer. Como já aconteceu na pós-revolução industrial. Imagina uma colheita de trigo sem as colheitadeiras que nós temos hoje, o quanto de ser humano que seria necessário. Então, isso já aconteceu. Essa revolução já aconteceu e está acontecendo uma segunda. Colheita, eu fiquei impressionada. Eu vi um vídeo, acho que é da cereja, que é uma máquina que ela faz um... Chacoalha a árvore assim, numa lona, né? Coloca a lona embaixo. E aí pega a lona, já joga na calha. Gente, Sim. sensacional. Quer dizer, ó, imagina, isso aí era todo mundo, os camponesinhos indo lá com escadinha, tentar pegar. Não, aí tira da lona, joga dentro de uma esteira. A esteira já tem uma peneira que seleciona o tamanho do fruto. Aí cai numa água que a verde boia e a madura cai, ou ao contrário. E aí já seleciona ali. Então, e aí você pega o piloto, aí é automático, né? Sei lá, o tratorzinho já não precisa ter motorista. O inseticida é distribuído com drone. Então, essa história do drone não sei se vocês já viram isso aí. Eu gosto muito de viajar de carro. E no interior aqui do Mato Grosso do Sul, do Paraná, sempre tem um aviãozinho que está jogando calcário, que está jogando alguma coisa ali, né? Então, esse aviãozinho ele vai morrer também, porque já tem uns anos que o drone faz isso. Porque, assim, tem um sensor na Terra dizendo o que precisa. Olha. E aí o drone já está integrado num sistema que o drone vai naquele ponto colocar o que aquele metro quadrado ali precisa. Otimiza até a distribuição do suprimento. Os drones estão enormes. Eu fui na feira, na Drone Show que teve agora, há uns 2 meses atrás. Tamanho dos drones. Então, assim, aí você fala, nossa, é justamente por conta disso, para agricultura mesmo, para fazer esse tipo de coisa. Então, olha como tá evoluindo. Então, não é mais aviãozinho mesmo, é drone com controle remoto. Aí o cara que colhia tem que aprender a pilotar drone. Pois é, vai ter que ter uma capacitação. Mas é uma capacitação forte, né? Porque o negócio é mais complicado, né? É, bem mais do que lá. Você podia ir lá e bater só na arvorinha. Agora... não. Meu Deus do céu. Ui. Quanto assunto. Verdade, ainda pegando um ponto ali dos motoristas de ônibus, hoje a linha amarela do metrô não tem mais. Não tem metrô. Não tem o maquinista. O maquinista. Então... Mas também eu nem sei o que é esse maquinista. Tudo vem da gente tentar, da associação ali dos trabalhadores, tentar manter o trabalho, porque eles operam de forma automática faz muito tempo. Era isso que eu ia falar, eles não faziam nada, só que eles tinham, era a pessoa que ficava lá, né? Eles tinham pelo menos um papel. Eles mantêm ali por conta do sindicato. Se furar o pneu, né, por exemplo. Acho que esse era o papel. Mas a gente falou corre esse risco. A gente falou um ponto interessante, eu acho que também cabe para o futuro a capacitação dessas pessoas em fazer algo diferente, em pilotar um drone, efetivamente falando, algo desse tipo, para realmente o cara continuar trabalhando de outras formas. Né? É que é bem complexo, né? Assim, eu tive interesse em comprar um drone um tempo atrás para filmar meus esportes, né? As coisas que eu faço. E eu imaginei, falei, acho que com uns R$1.000 eu consigo comprar um drone. Coitado.
cacetada, 10, né? Cara, 10 usado. Um drone bom. Começa, Cara, é muito caro. Hoje em dia já tem mais. Isso eu faz bastante namoro tempo. os drones também. Eu olho e falo, ai, que legal. Nem sei pra quê também. Então, não assim, sei. como Porque que. eu não pratico esporte. Não, mas Acho que é pra filmar os cachorros. É um brinquedo que fica no nosso imaginário, né? Quem nunca quis pilotar um helicóptero, eu via nos filmes que tinha esse helicóptero controle remoto, e hoje o drone é isso. Mas, gente, pensa no seguinte, a gente tem muita oportunidade daqui para frente, porque quem vai programar esses sistemas? E o mais interessante é que a programação hoje ela mudou muito. Nós temos várias plataformas de programação sem código, que é tipo um Lego. Então, isso já vai gerar uma série de novas profissões. Além disso, nós temos os dados. Hoje, o grande bacana do empresariado é ter acesso a relatórios com análise de dados. E tudo isso dá para fazer de uma forma muito mais fácil do que era há 10 anos. Nós temos ferramentas não só gratuitas, que são ferramentas excelentes, mas além de gratuitas, a forma da gente desenvolver isso é muito mais fácil. Quando eu comecei, eu já fui programador, quando eu comecei era código, palavras em inglês, a gente tinha que estudar muito a linguagem de programação. Além da lógica, tinha linguagem. Hoje, com a lógica de programação, eu já consigo desenvolver um aplicativo para celular. Eu vi muitas pessoas desenvolverem, durante a pandemia, aplicativos para delivery. Não foi uma ou duas. Sim, restaurantes aderiram bastante a esse método, né? Claro, claro. Então, a gente tinha o iFood despontando, as pessoas viram naquilo uma oportunidade, e essas ferramentas deram a chance de qualquer um aprender. Né? Lógico, quando eu falo qualquer um que tenha muita boa vontade, que queira estudar, etc, etc e tal. Mas existe oportunidade. Além disso, a indústria alimentícia também vai muito bem, obrigado. E aí é aquela questão do cara ser líder dele mesmo. Fala assim, cara, eu tô a fim de encarar essa, vou montar um carrinho de cachorro-quente, vou montar um espetinho, e ele investir. As mulheres são muito campeãs nisso, né? Quando as oportunidades vão se esgotando no caminho, elas começam algum negocinho ali, e aí vai uma Mary Kay, Herbalife, sei lá. Elas vão dar um jeito de revender semijoias, porque são líderes. E aí a liderança vem junto do empreendedorismo. Percebam isso. Quem é liderado é mais passivo. Quem é líder por natureza já vê uma oportunidade e vai atrás, mesmo que aquilo seja temporário. Então, isso é uma coisa interessante a pensar. Eu acredito muito que a gente tem uma mudança aí de paradigma nos próximos 10 anos, com muita mulher tomando conta do mercado, em altas posições, e são pessoas que têm o empreendedorismo já meio que nato, sabe? Sabe o que eu penso nisso? É aquele do empreendedor, né? Por oportunidade e o por necessidade. Eu acho que a pandemia criou vários empreendedores por necessidade que gostariam de ter outras oportunidades e que, no final das contas, buscam a segurança de um emprego fixo e tal. E a gente tem que ver isso, porque eu acho que a grande mortalidade, talvez, de empresas é sempre aqueles que empreenderam por necessidade, que não está na veia dela. Diferente da gente, que a gente vai e fala, vai. Vai ter que dar. Vai ter que dar e vai sair do outro lado. É assim. Ou dá certo, ou dá certo. Ou dá certo e pronto. Não deu desse jeito, vai dar de outro. Nesse ponto, mas é um ótimo ponto. Muita gente voltou atrás, né? Depois da gente, eu conheço muita gente. No nosso negócio, na nossa empresa, né, que trabalha com registro de marca e patente, na pandemia foi assim, foi um auge, porque as pessoas, justamente, por necessidade, tiveram que criar novos negócios, criar novas alternativas, e a gente cresceu. Mas o que aconteceu? 2, 3 anos depois, voltou todo mundo pro mercado. O pessoal largou todos os empreendimentos, que é uma judiação, né? Abandonaram as métricas do Sebrae foram por água abaixo, né? Esses 2 anos aí. 2020, 2021, os caras estão se recuperando até agora, o pessoal do BI, para poder entender o que aconteceu. E eu comento muito sobre isso também. Eu acho que a cultura do nosso país, ela enfraquece essa parte do empreendedor, de querer fazer e não saber como, né? Pessoas que não
tiveram os seus antepassados como empreendedores e tiveram que começar... Os avós, né? Que começar do zero, esses caras têm dificuldades muito Sim. maiores. Por quê? Porque tem que enfrentar tudo do começo, tem que fazer algo acontecer. Não pegaram algo meio... Não tem um mentor pronto, não tem ali, né? Então, mas é exatamente. nesse ponto que o networking ajuda muito, porque você sim. tem várias pessoas que estão no mesmo barco que você, não estão na mesma empresa, mas assim, compartilham das mesmas dores, compartilham das mesmas experiências e juntos somos mais fortes, aquele Sim. jargão lá, mas é verdade. E até nesse ponto também, né, Fernanda? O networking também, a gente está aprendendo agora a fazer networking. Antigamente a gente não sabia, não tinha esse ponto de entender. Eu vou na sua empresa entender melhor o que você faz e vice-versa. Né? Então a gente está aprendendo isso também na prática e na veia. Olha o mesmo. networking que a gente está fazendo com o Mato Grosso do Sul. Não, Fernanda, é Campo Grande, Fernanda. Ó, aqui eu já aprendi. Gente, sobre network é um assunto que me dá muito prazer de falar, porque eu participei de muitos eventos, gente, que, vamos lá fazer network. Nas primeiras vezes, era um tiroteio. Todo mundo querendo vender. Não, era aquele negócio da guerra de cartão, né? Cartão de É visita. um octógono, né? Vai lá, a galera se junta e o melhor vendedor que vence. Nossa. Depois disso, vai ter um jantar lá em casa, vamos lá. Ih, vai me vender algum marketing multinível. Não, é networking. A gente chegava lá, o cara queria te vender um negócio. Aquele jantar que você ia, que saía as revistinhas da Natura, do Avon, né? Não, eu Você fui no chegava, aniversário, gente. As tias lá. Telex Free, lembra? Meu Deus. Essa aí eu não lembro. Não? Nossa. Era o nosso networking. Eu fui no aniversário, aí ela chama as amigas, né? Miguxa, vem pra lá, e elas foram todas pra sala. Quando eu dou uma pescoçada na sala, tá ela com a bolsa de viagem aberta e tá saltando calça, blusa. E ela fala assim, não, amiga, mas eu não sei se vai ficar bom. Leva, experimenta, depois eu vou lá. Aí já vendeu, né? Mas o networking é uma coisa que precisa de uma ética, que ele não é unilateral. Um dia desses, inclusive, eu encontrei um grande amigo e eu, por 6 meses, eu devo ter chamado ele 3 vezes e todas foi para pedir um favor. Quando chegou na 4ª vez, eu me critiquei. Falei, Cris, mas toda vez que tu chama o Antônio, é só para pedir. Tá errado. Aí eu chamei ele, não pedi o que eu precisava e perguntei como é que ele estava, se ele estava bem, onde é que ele estava, porque tem que ser uma via de mão dupla. Sim. E não é só me sirva, é o que eu posso fazer para te ajudar, porque certamente essa pessoa, uma hora, ela vai ficar tão incomodada de tu ajudar ela, que ela vai começar a se coçar e perguntar, tá, e como é que eu te ajudo? Mas tem pessoas exatamente assim, que só te ligam pra perguntar. A gente logo percebe, apareceu no LinkedIn alguma movimentação, a pessoa semana seguinte tá te mandando mensagem. Aí quer tomar o café, entendeu? É mesmo. Complicado, hein? Ai, mas é assim. Não, mas a turma confunde muito essa questão do networking. A gente fala, a parte da inteligência social é o networking, é se relacionar com as pessoas e dar trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Eu tenho pessoas que eu chamo a cada 10 dias, a cada semana, a cada 15 dias, para poder manter por perto. Eu quero essas pessoas por perto. Não porque eu preciso delas, porque isso não é networking. Isso aí Ainda bem que você veio para São Paulo, né? Em setembro, né? Já temos o nosso encontro marcado. Então, assim, vamos sair de Campo Grande, vamos para São Paulo. Vai ser um prazer, minha. Já tô treinando. Pra onde eu vou, eu treino no sotaque, já para poder. Já chegar no clima, é isso mesmo. E aí, inclusive, nesse nosso encontro, Fernando, a gente vai falar disso, de se relacionar com as pessoas de forma genuína, de forma verdadeira, sabe? Fica muito na cara quando a pessoa quer só te usar. Sim. E aí tu quer conviver com essa pessoa, a hora que tu tiver uma oportunidade, tu vai passar para ela? Nunca. Vai. Não gosta dela o suficiente para passar uma oportunidade. Já que vocês falaram desse encontro, eu falo um pouquinho dele aí agora. Conta aí, Cris. Que vai ser esse encontro? Vai ser esse encontro? Programando. Me sentiu aquele ator que tá falando da peça nova. Isso, tipo isso. Tô lançando um livro.
Não, o livro tá até por aqui. Né? Aê, ó, Tem viu? livro, tem aqueles cards, né, também. Esse aqui Esse daí, esse aí é que eu tô esperando chegar o meu. Esse aqui é o lançamento. Eu tenho 7 livros e eu conto aqui um pouquinho da minha história no networking. Eu participo de uma organização, não sei se vocês conhecem, o BNI, uma organização mundial de networking. Eu já ouvi falar. Essa aqui? Essa aqui, a gente conhece. Eu levei mais de 200 convidados no BNI nesses 3 anos. Eu fiz um evento de networking em 2010, onde eu oportunizei R$1,5 milhão em uma noite. E por que eu não segui naquele modelo de evento? Porque não tem consistência, né? Eu entendi que network é uma coisa que precisa ter consistência. E eventos como o que eu fiz, apesar de ter muito sucesso, não me dava a consistência que eu queria dar para o meu cliente que comprou o evento. E aí, nesse último livro que eu fiz, eu conto as minhas experiências, as minhas dicas de networking. Mas falando de setembro, que vai ser muito legal, eu vou lançar um livro no dia 11, vou estar lá na Bienal, e dia 14, que é um sábado de manhã, eu vou estar lá na IP Latam, no auditório, na Bela Vista, onde a gente vai falar sobre inteligência social. Nós vamos começar falando um pouquinho de autopercepção, nós vamos falar de quem nos influencia, porque o líder, ele é um influenciador. A gente estava falando que tanta gente quer ser influenciador, ser líder é ser influenciador. Sim. A pessoa que tu segue não é só pelo salário, hoje muito menos. Se eu não acreditar nessa pessoa que está... Mas vai da responsabilidade, né? Que você pensa que você está realmente influenciando pessoas. Uhum. Então vocês que estão nos assistindo, vamos prestigiar aí o Cris. Pois é. Tá feito o convite, a organização está por conta da Fernanda e do Alexandre. Vai ser um negócio bem legal. Nós vamos ficar lá durante 4 horas, vamos tomar um café bacana, vamos conhecer gente, empresários. Fazer networking também. Claro, estarei lá. Vamos embora. Uma das coisas que eu acho mais curiosa, gente, é quando eu convido as pessoas para irem numa reunião de networking de verdade e a gente cobra uma taxa lá de R$60, R$70 e a pessoa não vai. E eu fico pensando, por que essa pessoa não faz esse investimento? Se eu tenho... E aí vem uma explicação comportamental por trás. Investir R$70 para ter acesso a 30, 40, 50 líderes, a 30, 40, 50 empresários, e normalmente eu convido pessoas que trabalham B2B, então ele precisa conhecer empresas porque é o possível cliente. Sim. E nessas reuniões, acontece como hoje aconteceu, tinha um cara de estágio lá. Ele está entrando numa empresa gigante aqui da cidade, falou, Cris, eu quero contar contigo. Eu não tenho treinador na minha empresa. E eu vou precisar de ti. Então ele foi lá para conhecer empresários, com aquele pensamento, de repente eu faço uma vendinha aqui, né? E achou um fornecedor. E achou um fornecedor. E vende. Teve uma menina de mídia social que ela foi numa dessas reuniões. Ela foi na primeira reunião, fez um contrato. Foi na segunda reunião, fez o contrato. E ela entrou para o grupo e falou assim, cara, se eu estiver aqui toda semana, possivelmente o resultado vai ser melhor. Mas as pessoas não estão preparadas para o sucesso. E é disso que a gente vai falar. A inteligência social também é se preparar para o sucesso. O networking, hoje aqui fez 13 graus, é o Armagedon. Né? Campo Grande faz 30, 32. Aqui fez 13 Nossa, também. Aqui tem uma máxima, de manhã. Tem uma máxima não, do vocês BNI. não têm ideia. O Campo Grandense, o frio aqui nem vem porque não compensa. Tem uma máxima do BNI, né? O BNI é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro BNI. Mas... E isso é para tudo, né? A gente, ser empresário, a gente acabou de falar, ser empresário, todo mundo pode abrir um CNPJ, mas a vida de empresário também não é para todo mundo. Quem é que levanta com 13 graus, aquela vontade de ficar na cama, pensa assim, poxa, eu vou lá, vou conhecer pessoas, porque podem ser possíveis clientes e até fornecedores ou parceiros. Sim. Porque a pessoa já sai pensando, será que eu vou vender? Mas ela não pensa, será que vai sair uma parceria? Isso aí. Entende? Quando eu conheci a Fernanda, a gente acabou se encontrando lá em Madrid, numa convenção. Depois a gente, eu não lembro se em Foz nós nos encontramos, Fernanda,
Eu tava em Foz também. Não sei Então, se a gente... Pronto, Com a gente certeza deve ter se cruzado cruzou, por outro, mas não sim, sim. conversamos. Sim. E aí, quando a gente estava falando de Itu, que foi uma outra conferência, e começamos a bater papo e eu tenho um e-book. E eu falei assim, gente, eu vou presentear com um e-book. Aí a Fernanda falou assim, Cris, tu não quer fazer uma certificação do teu e-book? O registro do seu direito autoral. E começamos a partir dali uma parceria. E as pessoas têm dificuldade de ver isso. Que networking é quando eu converso com alguém. Muitas vezes eu estava sentado aqui na frente desse computador pensando como que eu vou resolver isso? Estou sozinho. Quando eu conheço alguém, eu falo assim, cara, como é que tu resolveu isso? A pessoa contribui, acaba essa solidão do empresário. Sim. Isso eu acho que é o principal motivo, né? Quando a gente vai buscar networking, é a solidão empresarial. A gente fica muito fechado. Eu tive esse problema no começo. Tinha 3 filhos pequenos, não tinha com quem conversar, era só com mães, né? E era comida, era escola, não sei o quê. E aí, quando a gente começa a ver os empresários com as mesmas dores, isso é muito bom. Independente do ramo, né? Não, independente da atividade. Mas você tá aqui, você vê, as dores são semelhantes. Então, 4 empresários em ramos completamente distintos estamos aqui falando e a gente tem as mesmas dores. Sim. É a mão de obra, é a capacitação, é tudo. Então, assim, a gente conversa e a gente fala, puxa vida, vamos tentar resolver e a gente resolve. E que conversa boa, mas infelizmente o nosso tempo tá acabando. Turra sempre gosta de dar essa má notícia, ainda bem que fica a cargo dele, né? Agora a gente fala... Tá acabando. E na hora que que fica melhor o papo... Na hora que a gente se descontrai, que a gente começa a extrair, né, Vini, coisas começa a aprofundar. Mesmo um papo interessante, o negócio sendo sério, a gente precisa finalizar. Temos, toda semana estamos aqui com conteúdos novos. Cris Acosta virá para São Paulo para dar esse treinamento sensacional. Então reforça o evento. Cris. Então, gente, você que é empresário, empreendedor, empreendedora, que quer desenvolver habilidades de inteligência social, conversa com a Fernanda, que dia 14 de setembro a gente vai estar ali na Bela Vista, lá no IP Latam, no auditório, falando sobre esse tema. Nós vamos ter ferramentas, inclusive, que tu vai poder levar para a tua equipe e aplicar lá na tua equipe já na segunda-feira. Além disso, nós temos 2 bônus interessantes. Um é um e-book, que é o Networking na Prática, e o segundo e-book, não. É um segundo bônus. É um agente de inteligência artificial que a gente estava falando aqui, com todo o conhecimento de John Maxwell, que é o guru de liderança do mundo, o maior guru mundial de liderança, John Maxwell, que eu criei exclusivamente para os nossos alunos. Então é isso, conversa com a Fernanda que ela te coloca lá. Sensacional. Se eu já ia antes agora, então. Com certeza. Já tô até com a roupa só você que não vai, não é? Se você não for, só você que não vai. É isso aí. Cris, brigadão, viu, pelo papo, pelos esclarecimentos. É sempre um conteúdo muito rico, a gente sempre aprende, eu aprendo muito com o Cris. Cada vez que a gente dá uma conversa, até em mensagens de áudio do WhatsApp eu aprendo. E eu tô usando algumas frases dele, eu não vou falar agora a frase que eu tenho aplicado ultimamente, mas é muito bom. Obrigada, viu, pelo tempo com a gente. Tem a ver com pescaria. Exatamente essa daí. Não, fiquei curioso agora, pô. Compartilha. Eu falo, mas eu tô dando os créditos, viu? Porque... Então vai, Cris, qual que é? Olha, segundo um diretor que eu conheci, diz, tu conta a história 3, 4 vezes, dá crédito. Na 5ª vez, tu conta a história, já é tua. Mas a ideia é a seguinte, gente, muitas vezes, isso acontece muito em associação, grupo de WhatsApp, a gente monta o grupo, por exemplo, vocês vão montar o grupo do podcast de vocês, né? Então a audiência de vocês vai poder acessar esse grupo do WhatsApp, ter acesso aos links, conteúdo especial, vai criando uma comunidade. Aí entra um pai d'égua qualquer ali no teu grupo do WhatsApp e começa a tentar vender para o pessoal. Como é que eu chamo isso? Pescar em balde. Tu monta o teu pesqueiro, coloca os teus peixinhos, alguém vai lá, pula a cerca e fica querendo pescar. E aí o que foi? Não, vem pescar no meu balde. Exatamente, não pesca no meu balde. Cris Acosta, isso aí. Mas obrigado. É um prazer, gente, estar com vocês. Obrigado, viu, Cris, pelo tempo aí. Um grande abraço. Viu? Valeu, Cris, um prazer, cara. Obrigado mesmo. Tchau. Valeu. Tchau para vocês também. Valeu. Valeu. Até.